Neste intrigante caso, um casal é encontrado morto em seu próprio quarto, em circunstâncias misteriosas. A testemunha? A filha da mulher, de 26 anos, que também estava no quarto na hora dos assassinatos. Ela estava ilesa. O que ela presenciou? Por que o assassino não a matou? O que realmente aconteceu naquela noite? Vamos explorar cada pista e tentar desvendar este mistério que desafia a lógica e a compreensão. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em Laurel, nos Estados Unidos, em 2 de maio de 2013. Laurel é uma pequena cidade pacata onde todo mundo conhece todo mundo. Ann Donnelly era uma enfermeira particular. Estava indo cuidar de uma paciente regular, a Jasmine Gilbert, de 26 anos, que possuía paralisia cerebral. Ela bate na porta, mas ninguém atende. Ela acha estranho, já que os proprietários a estavam esperando, como todos os dias. Ela insiste, mas ninguém aparece. Então, ela vai até os fundos da casa. Ela percebe que a porta está destrancada. Ela entra e chama pelos donos. Tina, tudo bem? James, cadê vocês? E ninguém responde. Ela sobe as escadas. No segundo andar, ela encontra uma cena horrível, com corpos no chão e sangue espalhado por todos os lugares. Quando os primeiros policiais chegaram, encontraram uma cena monstruosa. A mãe de Jasmine, Tina Towler, de 45 anos, está morta no chão, junto com seu namorado, James Ferguson, de 42 anos. O quarto estava um caos, todo bagunçado e com coisas quebradas e espalhadas no chão. Ao lado da cama de casal, tinha uma cama menor, com um cobertor cobrindo toda a cama. Quando o policial puxa o cobertor, encontra a Jasmine deitada, viva. O detetive encarregado para esse caso era Joseph Bellino, e esse era o seu segundo caso de homicídios. Era uma manhã ensolarada, quando ele recebe uma chamada de que haviam 2 corpos em uma residência. Ele dirige até o local. Chegando lá, ele é informado que uma terceira pessoa foi levada para o hospital. Era a Jasmine, de 26 anos. Ela não tinha sinais de ferimento, mas devido à sua condição de saúde, ela foi levada assim mesmo para ser examinada. Segundo informações iniciais, o casal morto era bem querido na comunidade. Eram prestativos e tinham um bom relacionamento. Entrando na residência, o detetive encontra tudo arrumado, sem sinais de luta ou arrombamento. A única coisa que chamou a atenção era uma grande quantidade de latas de cerveja sobre a mesa. O detetive sobe no segundo andar. Quando entra no quarto, ele vê uma cena muito violenta. Tinham marcas de sangue por todos os lugares. Tudo estava revirado e quebrado. A porta do quarto parecia que tinha sido arrombada. Também tinham respingos de sangue no teto. Estranhamente, tinha uma frigideira, uma panela, um vaso quebrado. Foi uma luta enorme. A Tina estava caída nos pés da cama. Ela tinha vários ferimentos de faca na parte inferior das costas, e o rosto tinha sido violentamente espancado. Ela tinha na testa uma marca escrita Eve, feita por alguma coisa que tinha sido batido na sua cabeça. O James estava deitado ao seu lado. Ele tinha vários ferimentos de faca nas mãos, no peito e no tórax. O James tinha um estojo de canivete preso no cinto. O estojo estava aberto e sem o canivete. O detetive pensa, será que foi o canivete do James a arma utilizada nos crimes? Os detetives examinam o banheiro. Dentro da pia estava o canivete, ao lado de uma barra de sabonete. Tinha uma toalha molhada e com restos de sangue dentro da banheira. Provavelmente, o James tentou se defender com o canivete e foi desarmado e morto, ele e a Tina.
Nada foi roubado. Não estava faltando nada. Não tinha nenhuma gaveta aberta. Foi um duplo homicídio. Os assassinatos foram horríveis. Mas o que tornou essa história trágica foi que existia uma testemunha que estava no quarto no momento dos crimes. A Jasmine, a filha da Tina. O problema é que a Jasmine sofria de uma grave paralisia cerebral. Os detetives iriam tentar obter alguma informação com ela. O policial foi até o hospital e lá encontrou a Anne, a enfermeira, cuidando da Jasmine. Ela contou que a Jasmine não tinha nenhum ferimento e que estava bem. A Anne fazia parte de um grupo de enfermeiras que cuidava da Jasmine. Ela contou que a enfermeira do horário noturno saiu da casa por volta das 9h30 da noite e que estava tudo bem. O detetive conclui que os assassinatos então ocorreram entre as 9h30 da noite e as 8 horas da manhã, que foi o horário que a Anne chegou na casa. O detetive pergunta para a Anne se a Jasmine conseguiria se comunicar com ele. A Anne diz que a Jasmine só interagia com sorrisos, que ela não falava. Mas o detetive insiste. A Anne pergunta para Jasmine se ela viu o que tinha acontecido com a sua mãe no quarto, mas ela fica em silêncio, sem esboçar nenhuma reação. Nada. A Anne disse que dificilmente a Jasmine contaria alguma coisa simplesmente porque ela não falava. A sua deficiência era muito grande. O detetive fica frustrado. A Jasmine era a única testemunha que estava no quarto e viu tudo, e não poderia falar nada. O policial pensa que quem matou o casal e deixou a Jasmine viva conhecia a família, porque o assassino sabia das condições da Jasmine e sabia que ela não contaria nada para ninguém. Os policiais conversam com os vizinhos para ver se encontram alguma pista. Um vizinho contou que o Jay Towler, que era o antigo marido da Tina, estava na multidão, do lado de fora da casa, olhando toda a movimentação policial. O detetive achou estranho o ex-marido não se apresentar para saber o que aconteceu e resolveu chamar ele para prestar esclarecimentos na delegacia. Poderia se tratar de um triângulo amoroso. O Jay foi até a delegacia e contou que recebeu um telefonema de uma das enfermeiras da Jasmine, contando o que tinha acontecido com a Tina e com o James. Ele foi lá, disse que queria conversar com a polícia, mas eles tinham cercado tudo e impediam que qualquer um chegasse perto. O detetive interroga o Jay como suspeito. Você estava no apartamento na hora dos homicídios? O Jay responde, não, eu já disse que não estava lá. O Jay parecia que realmente estava abalado com as mortes. Ele queria ajudar a polícia da maneira que ele pudesse. Ele contou que conheceu a Tina no metrô, que ela estava com dificuldades de transitar com a Jasmine e ele foi lá ajudar. Ele pediu o telefone dela e em pouco tempo eles estavam juntos e logo depois eles se casaram. O detetive pergunta por que o casamento tinha acabado. O Jay contou que ele teve um filho com a Tina, o Michael, e que o Michael, quando tinha 2 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença terminal e ele morreu com 3 anos, e que a morte do filho desestabilizou o casamento e eles resolveram se separar. Mesmo assim, ele continuou amigo da Tina. Ele tinha uma afeição muito grande pela Jasmine e sempre ia visitar elas. Ele disse que também gostava muito do James, o namorado da Tina, que eles se davam super bem e que ele achava o James um cara muito legal. Era uma boa pessoa. O detetive pergunta, tá, mas e na hora do crime, aonde você estava? O Jay responde que ele estava no trabalho e que depois foi para casa, lá por umas 9 horas da noite. O policial pergunta se tinha alguém que poderia confirmar isso. E o Jay diz que sim, que o detetive poderia conversar com seu colega de apartamento,
o Truston Yerby. O investigador liga para o Truston. Ele diz que sim, que o Jay tinha chegado lá por 9h, 9h30 mesmo da noite, e que não tinha saído mais. O policial diz que gostaria de falar pessoalmente com o Truston. E ele disse que agora não podia, que ele estava viajando com a namorada. Ele estava na Carolina do Norte, na casa dos parentes dela. Mas assim que ele voltasse, ele iria na delegacia prestar o depoimento por escrito. O detetive recebe a ligação do legista dizendo que a autópsia do casal estava pronta. Chegando lá, o legista diz que os dois possuíam uma grande quantidade de álcool no organismo. O James tinha vários hematomas pelo corpo e ele tinha levado 15 facadas. O canivete encontrado na pia combinava com os ferimentos, então, provavelmente, era a arma do crime. As condições do corpo da Tina eram piores. Além das múltiplas facadas nas costas, ela tinha sido espancada com vários objetos diferentes. Entre eles, o vaso, uma panela e uma frigideira. Ela também tinha sido asfixiada. A violência contra o casal era enorme. O detetive acredita que, pela quantidade de agressões, o assassino queria que o casal sofresse. Provavelmente era pessoal. As vítimas deveriam conhecer o agressor. O legista pergunta para o policial se ele tinha ideia do que poderia ter causado aquela marca na testa da Tina, o EV. O médico disse que essa marca foi feita com alguma coisa que bateram na cabeça dela com muita força. O detetive lembra da cena do crime e diz: no quarto foi encontrada uma lanterna ensanguentada da marca Evered. Ela foi espancada com tanta força com essa lanterna que a sua marca ficou estampada na sua testa. A polícia não tinha nenhum suspeito. Assim, os detetives tentariam mais uma vez conversar com a Jasmine. Eles conversaram com outros especialistas. Eles iriam tentar uma nova abordagem. A Jasmine estava sendo cuidada por uma instituição para deficientes. Os policiais tentam conversar com ela, na esperança que ela se comunique com eles de alguma forma. O investigador pergunta: Jasmine, você sabe o que aconteceu no quarto? Você sabe quem matou a sua mãe? A Jasmine fica em silêncio e não esboça nenhuma reação. O policial insiste e percebe que a Jasmine realmente não tinha condições de se comunicar e de informar nada. Eles estavam frustrados, não tinham nenhum suspeito. Os detetives não desistem e eles continuam batendo de porta em porta, perguntando se alguém viu ou sabe de alguma coisa. Uma vizinha disse que na noite dos assassinatos, ela chegou do trabalho por volta das 11 horas da noite. Ela estranhou que na frente da casa das vítimas tinha uma SUV grande e branca. Tinha um homem sentado dentro dela, fumando um cigarro e com um boné de beisebol na cabeça. Ela estranhou porque nunca tinha visto aquele carro antes ali. Os detetives acharam isso suspeito. A perícia ligou para o investigador e pediu para que ele fosse até o laboratório. Eles tinham novidades. Eles analisaram o lixo que estava dentro da casa. No fundo da lixeira tinha um avental descartável que a enfermeira jogou quando foi embora, lá por 9h30 da noite. Em cima desse avental tinham latas de cerveja. Isso significava que essas latas de cerveja foram colocadas no intervalo de tempo que ocorreram os assassinatos. Eles coletaram o DNA das latas e tinha o DNA do James e o DNA de um desconhecido. Os policiais pediram para o Jay recolher uma amostra do seu DNA e ele atendeu prontamente. O Jay não tinha sido descartado como suspeito. Faltava o seu colega de apartamento confirmar o seu álibi lá na delegacia. Dias depois, o Truston apareceu na delegacia
para prestar depoimento. Ele disse que era eletricista e que trabalhava de vez em quando com o Jay, e que sim, eles moravam juntos no mesmo apartamento. Ele confirmou que o Jay estava no apartamento entre 9 e 9:30 da noite e que não saiu mais. O detetive disse ok, e já estava encerrando o depoimento. E por procedimento, ele perguntou se o Truston daria o seu DNA simplesmente para ele ser descartado como suspeito. O Truston desconversou e disse que não sabia, que gostaria de primeiro conversar com seu advogado. Aquilo acendeu um sinal de alerta na cabeça do detetive. Não é normal uma pessoa inocente negar fornecer o seu DNA. O policial pergunta se as suas digitais e o seu DNA, por acaso, seriam encontrados na casa da Tina. O Truston disse que não, que ele nunca esteve na casa da Tina. Ele começou a ficar nervoso e estava suando. O detetive bebe um gole de água e oferece uma garrafa para o Truston. Ele pega a garrafa e bebe. O policial sabe que se o Truston deixar a garrafa, ele pode pegar e extrair o seu DNA. O Truston então pergunta se ele pode fumar um cigarro ali na sala. E o policial fala, não, vamos fumar lá fora. O Truston então se levanta, pega a garrafa, rosqueia a tampa de volta e a coloca no bolso. O detetive percebe que o Truston sabe que pode ter o seu DNA na garrafa. Isso tornou ele ainda mais suspeito. Do lado de fora, os dois continuam conversando. O Truston, enquanto fuma o seu cigarro, conta que de vez em quando contratava o Jay e também o James, o namorado da Tina, para alguns serviços de reformas. O detetive pergunta, então você conhecia o James e a Tina. Você os conheceu através do Jay, o antigo marido da Tina, mas nunca esteve na casa deles? O Truston disse que sim, que era isso mesmo, e que nunca esteve lá. O policial observa o Truston fumando o seu cigarro. Ele estava esperando ele terminar para poder pegar o resto e extrair o seu DNA. O Truston pega o cigarro, apaga ele no chão e o coloca no bolso. O detetive só observa. O Truston agora era o principal suspeito. O detetive corre agora para investigar o Truston. Ele conversa com amigos e conhecidos para buscar informações. O investigador sabia que o Truston frequentou uma boate na noite dos assassinatos. Ele vai até lá e pergunta se as pessoas tinham alguma informação dele do que ele tinha feito naquela noite. Um homem pergunta se o policial estava perguntando sobre os assassinatos do casal. O detetive olha para ele e fala, por quê? Você sabe de alguma coisa? O homem fala que o Truston tinha uma coisa com a mulher assassinada. O detetive fala, não, me conta essa história melhor. O homem conta que desconfiava que o Truston tinha um caso com a Tina, já que alguns meses atrás ele tinha ido com a sua namorada num motel e encontrou o Truston e a Tina deitados na cama. Ele disse que, pelo que ele sabia, não era um relacionamento aberto e que o James não sabia disso. O detetive pensa que essa era uma informação que mudava tudo. Isso foi uma reviravolta no caso. A testemunha de um álibi tinha um relacionamento sexual ou até mesmo um caso com uma das vítimas. Isso era muito importante. O Sam, o homem que estava conversando com o policial, ele era a segurança da boate. Ele contou que o Truston estava na boate e que ele estava completamente bêbado e drogado. E estava perturbando todas as mulheres. Ele expulsou o Truston da boate e falou, cara, vai embora, vai para casa. E disse que o Truston respondeu, casa? Que casa? A noite é uma criança, eu vou arrumar uma mulher. E foi embora.
O detetive pergunta qual era o carro que o Truston tinha, e o Sam disse que era uma SUV branca. Os investigadores ainda não tinham provas suficientes para prender o Truston. O policial recebe o relatório com análise das latas de cerveja que os peritos encontraram na cesta de lixo. As digitais pertenciam a 2 homens. Um era o James e o outro era o Truston. O Truston tinha mentido. Ele disse que nunca tinha ido na casa da Tina. E agora a polícia tinha as provas que ele estava lá justamente no intervalo em que ocorreram os assassinatos. Com essas provas, o juiz concedeu uma ordem para recolher uma amostra de DNA do Truston. Ele foi na delegacia e estava reclamando e dificultando, mas no final acabou fornecendo a amostra. Ele ficaria livre até sair o resultado. Em poucos dias, saiu o resultado do DNA do Truston e era idêntico ao DNA encontrado nas latas de cerveja e no canivete ensanguentado na pia. Ele era o responsável pelos assassinatos. Os detetives agora tinham um mandado de prisão. Eles perseguiram o Truston pelas ruas da cidade. Ele parou o carro na frente da escola em que a sua namorada trabalhava e ficou dentro do carro. Os policiais tinham medo que alguma coisa de ruim acontecesse com as crianças. Então, resolveram esperar que elas fossem embora para cercar o carro e prender o Truston. As crianças foram embora da escola. Estava tudo vazio e, misteriosamente, ele continuava dentro do carro. A polícia resolveu agir, cercaram o carro e o Truston se entregou, mas continuava arrogante e esnobando a polícia. Os investigadores presumiram o que aconteceu naquela noite. O Truston queria fazer sexo com uma mulher. Como ele já teve um caso com a Tina e já esteve na casa dela outras vezes, ele foi até lá. Ele toca a campainha e a Tina atende. Ela pergunta o que ele queria. Nisso, aparece o James. O James, ele conhecia o Truston e o convida para entrar, para tomar uma cerveja. No início, os 3 tomaram cerveja e conversaram normalmente no sofá. Provavelmente, o Truston ficou fingindo que tinha ido lá só para conversar com eles. O James se levanta e vai até o banheiro. Nesse momento, o Truston aproveita que está sozinho e investe na Tina. Ela recusa e sobe até o quarto para ver a filha. O Truston sobe atrás. Quando James sai do banheiro, ele vê que a sala está vazia e escuta os gritos da Tina no quarto. Ele sobe as escadas, arromba a porta que estava trancada. O James puxa o canivete. Os 2 começam a lutar no quarto, derrubando tudo, espalhando tudo pelo chão. Mas o Truston é maior e mais forte e estava completamente drogado. Ele pega o canivete e o esfaqueia até a morte. Depois, o Truston se volta contra a Tina. Ela tenta fugir, mas cai na cama. Ele a esfaqueia várias vezes nas costas. Ele a espanca, batendo nela com tudo o que encontra na sua frente, inclusive com a lanterna que deixou a marca na sua testa. No canto do quarto, deitada, imóvel, está Jasmine, testemunhando tudo o que estava acontecendo. O Truston vai até a cama e cobre o rosto da Jasmine com o cobertor, para que ela não enxergasse mais o que estava acontecendo. O Truston ainda desceu na cozinha, pegou uma panela e uma frigideira, voltou para o quarto e espancou a Tina com elas. O Truston não matou a Jasmine porque ele conhecia ela. Ele sabia que ela jamais conseguiria falar. Ele vai até o banheiro e se lava o quanto pode. Ele desce e vai embora.
O Truston foi condenado a 2 penas de homicídio simples. Ele cumpre 2 penas consecutivas de 30 anos. Os detetives não concordam com a condenação de homicídio simples. Eles acreditam que o Truston planejou os assassinatos. O que realmente aconteceu naquela noite, o que realmente deu de errado para que um homem matasse 2 pessoas esfaqueadas, espancadas e sufocadas, nunca vamos saber. O Truston nunca contou nada, nunca admitiu nada. O que a Jasmine viu, sentiu, presenciou naquele quarto, naquela noite, só ela saberá. O Estado ficou com a sua tutela e hoje ela está internada em um hospital estadual. Esperamos que ela tenha paz. E você? O que achou da história? Horrível, não é mesmo? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. E você já sabe, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo!